Ó, agora nós vamos ver o livro Razão. O livro Razão, ele também é um livro obrigatório, contabilmente obrigatório. Todo empreendimento, toda organização tem que ter o livro Razão. Ele controla o saldo de todas as contas registrados no livro diário. Agora na Razonete, a gente não viu o saldo. A gente só foi registrando aplicação, origem, aplicação, mas não calculamos o saldo. No livro diário, as contas vêm uma embaixo da outra. Vocês lembram do livro diário que nós vimos na aula passada? Sim. Vem tudo na sequência, né? E as contas, é como se fosse um relatório, uma planilha, e tá tudo ali na sequência ali. Então, tá tudo misturado. E o livro diário, o livro Razão, desculpa, ele vem para separar essas contas, cuidar do saldo de cada conta e trabalhar isso de forma individualizada. Então, tudo que está no livro diário estará no livro Razão. No livro diário, tudo junto, sequencial, e no livro Razão, por conta, individualizada. Cada conta com as suas origens, com as suas aplicações e o saldo dessa conta. Tá? O livro diário, ele é obrigatório e ele precisa de uma autenticação na junta comercial. O livro Razão, ele é obrigatório, mas ele não precisa dessa autenticação. Tá? Ambos têm que ser feitos aí para o período de um ano, né? O período que você abre e fecha ali, o período de contabilização é de um ano ali dos dois livros. O que mais? O livro Razão, ó, ele vai ter todas as contas, todas. Mas o foco dele, né, o objetivo de se ter um livro Razão, é conseguir analisar aquelas contas que afetam o resultado do patrimônio da empresa. Então, aquelas contas que vão fazer com que o patrimônio da empresa fique maior ou menor, essas contas que são mais analisadas ali com detalhe ali dentro do livro Razão. Deixa eu mudar aqui o slide. Então, ó, vou citar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente tem essa razonete aqui pronta, tá aqui do lado. E aqui ela tá montada como origem e aplicação. Então, vamos imaginar, ó, que a origem aqui do capital social de 500 mil foi aplicado no caixa. O caixa, esses 150 mil, poderia ser a compra de um prédio. Então, desse dinheiro aqui de 500 mil que estava no caixa, os 150 mil foi utilizado para comprar um prédio e, ao mesmo tempo, foi feito duas vendas, né? E duas vendas à vista. Então, uma venda de 20 mil que entrou no caixa e uma venda de 15 mil que entrou no caixa. Então, a gente tendo a razonete pronta, que foi o que nós fizemos, fica mais fácil montar o livro Razão. Esse primeiro item aqui, ó, essa primeira movimentação de R$500 do capital social para o caixa, no livro Razão, ele vai ficar, ele vai ficar, deixa eu voltar que ele foi uma a mais. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho. Ó, o livro Razão vai trabalhar por conta. Ele vai começar a registrar data, coisa que a Razonete não fazia, tá? E ele vai começar a ser planilhado, coisa que a Razonete ela é mais uma visualização gráfica. Então, a Razonete ela te ajuda a montar o livro Razão, mas o principal aqui é o livro Razão. Então, nós temos aqui, ó, conta, capital social, a data de ocorrência desse fato, né? O valor, que dentro do capital social é uma origem, né? E o histórico. O histórico dessa movimentação aqui, esse dinheiro, o histórico desse dinheiro é o capital social. E essa origem foi para o caixa.
tá? E é a mesma data, é o mesmo valor, então eu tenho origem aqui no capital, tenho origem no capital social e tenho a aplicação na caixa. Eu vou ter uma coluna para escrever DOC, que eu tenho que estar escrevendo, apesar de eu preencher a coluna correta, né? Ou eu vou estar preenchendo a coluna de débito ou a coluna de crédito. Eu ainda tenho que escrever na frente se é D ou C, essa movimentação. O que eu começo a ter aqui? Eu começo a ter saldo. Então, eu tenho 500 mil nessa conta capital social, como origem, e eu tenho 500 mil nessa conta caixa como aplicação. Ah, eu tenho 1 milhão de reais? Não, eu tenho 500 mil. Aonde que está disponível esses 500 mil? Esses 500 mil está disponível aqui, no caixa, para ser usado. Aqui, ele está registrado como origem e ele tem que ser registrado porque é um dinheiro que não é da empresa. E subentende-se que um dia isso volta para os sócios. Então, como ele fica registrado aqui como crédito, é como se um dia ele tivesse que voltar para essa conta. Nessa conta aqui, é como se ele tivesse ali só registrado. Tá? Ele está disponível mesmo na conta caixa, que é a conta de aplicação. Aí, ó, na segunda situação, foi utilizado 150 mil reais do caixa para pagar o prédio. Então, eu tenho a conta prédio separada, então eu vou ter as 3 contas que eu usei até agora, tudo de forma separada. E cada conta começa a ter o seu registro, o seu histórico. A conta capital social não teve nenhuma movimentação. A conta caixa, eu tive uma origem de 150 mil. Aqui tá errado, tá? Aqui é C, tá bom? Deixa eu alterar isso aqui depois. Eu tive uma origem de 150 mil na conta caixa. E esse 150 mil foi aplicado na conta prédio. Eu vou ter as datas que eu tenho que registrar. E eu começo a ter um histórico interessante, ó. Vamos nessa conta caixa aqui. Qual é o histórico desse primeiro registro? O histórico desse primeiro registro é que esse dinheiro era o capital social. Qual é o histórico desse segundo registro, que foi uma origem? É que esse dinheiro foi usado para pagar o prédio. Então, dentro da conta caixa, eu começo a ter um histórico que me ajuda a entender a movimentação ocorrida entre as contas. E por eu ter uma saída aqui, uma origem, eu começo a ter um saldo que vai diminuir. Então, eu tinha no caixa 500 mil disponível. A partir do momento que 150 mil foi utilizado para aplicação no prédio, eu só tenho na conta caixa 350 mil. Então, isso tem de diferente do livro diário, e isso tem de diferente do Razonete. Eu começo a trabalhar com saldo. Eu começo realmente a enxergar cada conta e o que eu tenho em cada conta. Tá? E aí no prédio, né, eu tenho esse saldo de 150 mil que foi utilizado aqui no prédio. Tranquilo? Começou a complicar? Dúvidas? Tranquilo. Tá Tá? tranquilo, pode continuar. Pode, né? Monique, Tati, Tainara? Tá tranquilo. Tô tentando entender. Começa a ter muita Tá um pouquinho, informação, né? E como a gente viu, tá um pouquinho a gente complicado. confunde com o balanço, confunde com o livro diário. O que tem aqui de diferente é as datas, é o saldo. Cada vez que tem uma origem, uma aplicação naquela conta, o saldo vai mudar. E começa a ter um histórico. Isso aqui, a gente está vendo 4 exemplos, né? Isso aqui no dia a dia de uma empresa é monstruoso, né? A gente está vendo só 4 exemplos. É isso que tem diferente. E aqui está errado, tá? Aqui é C, depois eu altero. Aqui agora você explicando tá tranquilo, na hora de fazer que daí vem a confusão, né? Mas vai ficar gravado, ó. Estamos gravando. Aí dá para assistir de novo. Isso a gente não tem na aula presencial, né? Gravação. Então, tem o lado bom disso, né? Pois é, isso é o lado bom mesmo. Porque pode olhar quantas vezes precisar, né? Sim.
Mas acho que muita coisa deve mudar no ensino brasileiro. E aí, vamos ver a terceira situação, né? Que é, eu tenho, registro nessas duas contas, vendas e caixa. Então, até eu deixei exposto aqui já o capital social e o prédio, porque nesse momento eu não tenho nenhum registro novo nessas duas contas. Eu vou ter um registro no caixa, que é um dinheiro que vai entrar por conta de uma venda. E por eu fazer venda, eu tenho aqui, 20 mil, né? Eu tenho aqui, a venda, a conta venda, que teve a origem de 20 mil. Esses 20 mil veio para o caixa, aplicado no caixa, e aqui ele começou a mexer com o saldo, Então, eu tinha 350 mil antes, entrou mais 20 mil, o saldo atual dessa conta é 370 mil. Aqui está o grande objetivo do livro Razão, Trabalhar por Conta, né? É conseguir visualizar aí saldo e histórico de cada conta. E aí vem para cá o históricozinho, né? Isso é produto de uma venda. Esse dinheiro que está entrando aqui é produto de uma venda. Tranquilo, né? Sim. E aí aqui eu tenho mais uma venda. Então, novamente, eu vou ter um crédito na conta venda de 15 mil agora. Aí o saldo da venda, passou a ser 35, aumentou esse saldo. E ao entrar aqui no caixa, como aplicação, aumentou também o saldo do caixa. Tá? Então, esse é um exemplo que a gente consegue ver aí as contas sendo trabalhadas individualmente. Aqui está faltando uma coisa que eu percebi só agora, que tem um exercício que eu vou dar para vocês, que eu estou vendo no gabarito. Está faltando aqui a conta estoque e a conta custo da mercadoria vendida, tá bom? Está faltando esses dados aqui. Mas tudo bem, no exercício que vocês vão fazer vai ter. Você precisa registrar também. Dúvidas do livro Razão? Não. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos fazer um exercício? Vamos. Esse eu até já passei para vocês ali no Word. Aí eu acho que vamos fazer lá no Word, depois qualquer coisa a gente volta e corrige aqui. Agora acho que dá tempo ainda da gente voltar umas 9h30, 9h40 e corrigir aqui. Aí eu gravo a correção. Senão vai ficar gravando aqui e a gente vai estar mudo. Então agora a gente vai fazer um exercício de livro Razão. Faça um passo a passo também, né? Deixa um espaço para cada conta, que pode ser que você use algumas linhas a mais. E nós vamos fazer exatamente aquelas situações que nós fizemos na Razonete. Eu vou mandar uma foto da Razonete aqui que nós montamos, mas quem fez aí no caderno, fica fácil utilizar a Razonete para jogar essas informações no livro Razão. Aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui no WhatsApp, aqui no grupo, tá bom? Tá bom. Uhum. Vamos fechar essa gravação.